Muito boa noite. Camponeses acusam os militares do quartel de Siduava, município da Matola, de estarem a inviabilizar o processo de parcelamento e distribuição de terrenos. Tudo parecia estar bem entre os camponeses, militares e a idilidade da Matola, uma vez que no dia 11 de maio corrente, as três partes entraram num acordo que previa o parcelamento deste espaço chamado Xilemfani e a distribuição de terrenos a 190 camponeses. 2 semanas depois, a população camponesa acusa os militares do quartel de Siduava de inviabilizarem o processo, supostamente com o uso da força. Os militares ainda continuam a ameaçar as nossas machambas e mesmo esta semana toda eles mandam o escavador para poder tirar a mandioqueiras, e a gente quando pergunta o que é que vocês estão a fazer, então eles dizem que estão a limpar a estrada, mas a estrada não estão a limpar a estrada. Significa o que o presidente disse não convence os camponeses. Os terrenos que deviam ser para nós estão a ser ocupados por tenentes generais e por outras pessoas bem posicionadas no exército. Não sei dizer os nomes. No dia do acordo, os camponeses acusaram o líder comunitário de estar a vender a terra que servia de suas machambas. Vendeu a terra. Ele diz que tinha 73 terrenos, parte dos quais vendeu a pessoas do seu interesse. Mas, atualmente, o mesmo grupo de camponeses acusa o município e o quartel de pretenderem-lhes arrancar as suas terras. Este é um problema do Conselho Municipal. A idilidade da Matola, por sua vez, não descarta a possibilidade de existência de uma força externa que instrumentaliza a população camponesa. Estranhamente, iniciou o trabalho do levantamento do lado de Maneca e também o processo de parcelamento do lado de Xilemfani, que é para o enquadramento. As mesmas pessoas viram disco. Agora que o Conselho Municipal está junto com os militares, eu acho que aqui nós não podemos dirigir, digamos, um processo desta natureza com base na agitação. As mesmas pessoas que estão a liderar este processo dos camponeses de Siduava são os mesmos que aparecem no quartel do Boquiço. E são as mesmas pessoas que estiveram no assunto do quartel de Matlanchene. Algumas dessas pessoas aparecem também no assunto do quartel de Boane. Calixto Coça garante que nada irá travar o parcelamento e assegura que os camponeses terão os terrenos prometidos. O que estamos a fazer neste momento é o acordado, e vamos continuar a fazer isso, que é o levantamento do lado de Manecas e o parcelamento do lado de Xilemfani, que é para enquadrar os camponeses conforme os acordos e os consensos que alcançamos na visita conjunta que fizemos com os militares e com os camponeses lá no terreno. E segundo a idilidade e a comissão, são ao todo 190 camponeses que serão abrangidos pelo parcelamento. Moradores do bairro Guava, em Marraquém, província de Maputo, queixam-se de cortes frequentes de energia, sobretudo a partir das 18 horas. Dizem que a situação já resultou na danificação de eletrodomésticos. O quarteirão 13 do bairro Guava tem ficado às escuras todos os dias, a partir das 18 horas, afetando dessa forma dezenas de casas. O problema que se arrasta há mais de 3 anos, segundo contaram à STV os moradores, acontece quando um dos disjuntores deste posto de transformação desliga-se automaticamente. Os moradores avançam que, além dos transtornos de ter que passar as noites sem energia, a situação danificou vários eletrodomésticos. Todos os dias está acontecendo a mesma coisa. Isto é muito grave. Nós todos os dias temos que trocar lâmpadas. Todos os dias temos que trocar lâmpadas. Porque aqueles televisores estão sempre a queimar. Todos os dias está a auxiliar a energia aqui nessa zona do Guava. Há quanto tempo acontece esse problema? Estamos a enfrentar esse problema há uma coisa de 3 anos atrás. Por aí 2, 3 anos atrás. E sempre vemos da EDM. Nós às vezes chamamos, eles dizem que não podemos cobrar, eles não podem nos cobrar, mas eles quando chegam aqui nos cobram o valor. E chegam, eles só levantam o disjuntor, simplesmente vão embora. Minutos depois de eles irem embora, volta a arear. Estamos a pedir ajuda. Nossos televisores, geleiras, danificaram-se. E as lâmpadas compramos todos os dias por causa da oscilação de energia.
Agastados com a situação, às vezes alguns moradores arriscam a vida para ligar o disjuntor em causa. Estes dizem que já apresentaram a reclamação à EDM, mas até agora nada é feito para resolver o problema. Já falaram com o tal diretor desta zona, indicaram algumas pessoas desta zona, já ligaram, crédito já nem contabilizo quanto é que gastamos de crédito por causa disso aqui. Por isso que acabamos chamando a imprensa. Nós estamos a pedir que a EDM, né, pode ver, não sei, esse aqui é o trabalho dele, nós não sabemos de nada, não somos clientes deles, tal, o PT não tem muita capacidade, vale a pena que coloque outro PT. Eles vão ver como é que é, nós estamos a passar mal com esse PT aqui. Contactados pela STV, os responsáveis da EDM na província de Maputo prometeram pronunciar-se oportunamente sobre o assunto. A Eletricidade de Moçambique diz que a disponibilidade de energia elétrica na região sul do país está estável, mas o principal desafio está na distribuição da corrente elétrica para os seus clientes. Há cerca de 3 anos, a Eletricidade de Moçambique desenvolveu um projeto de reabilitação da subestação de energia da Matola, em Maputo, e das linhas de distribuição por serem muito antigas. Com as mudanças implementadas, a empresa diz que a disponibilidade de energia na região está estável. Neste momento, tanto a empresa tem muita disponibilidade de energia suficiente para atender a demanda, não é? Temos as centrais aqui da região sul, tanto que estão a fazer uma diferença muito grande, não é? A nossa ponta de consumo da região sul anda à volta dos 500 megawatts neste momento. Com a recessão da economia ela tem estado bastante estável, mas pronto, nós fazemos sempre um cálculo a contar com um crescimento de 20%. Associado a essas centrais temos também energia que vem de Caurabassa, portanto em termos de disponibilidade de energia, neste momento temos disponibilidade de energia. Apesar deste cenário positivo, muitos clientes continuam a ressentir-se da qualidade de energia fornecida. A EDM assume o problema e esclarece que o mesmo deve-se às linhas de distribuição que, perante a demanda, não conseguem suprir as necessidades. Neste momento, o nosso desafio é a parte do retalho, é a parte de fazer chegar energia ao cliente, tanto que é aquilo que nós chamamos de redes de distribuição. Por um lado, temos que reforçar e expandir esses sistemas de tal maneira que cheguem aos clientes todos. Por outro lado, também temos que arranjar recursos para fazer as ligações aos clientes. O governo comprometeu-se a garantir o acesso universal à energia elétrica até 2030. No entanto, atualmente, só 26% da população no país tem acesso à energia elétrica fornecida pela EDM. Se nós olharmos para aquilo que é a carteira de investimentos, que inclui a parte de ligação ao cliente, que é o nosso foco, e a parte de infraestrutura, de transmissão e geração, portanto, estamos a apontar para uma carteira de investimento na ordem de 5 a 6 mil milhões de dólares nos próximos 15 anos que terão que ser investidos para que a gente possa atingir esse acesso universal. Um dos projetos que vai aumentar a disponibilidade de energia é a Central Térmica de Ciclo Combinado de Maputo, que em março último começou a produzir energia elétrica através de gás natural de Temani. Espera-se que o mesmo funcione em pleno a partir de agosto e deverá gerar 106 megawatts. Estudantes de níveis básico e médio estão a ser submetidos a palestras motivacionais na província da Zambésia. A iniciativa é do Centro de Estudos daquela província e tem em vista incutir a juventude, incutir na juventude a cultura de saber fazer para a criação de autoemprego depois da formação no ensino médio e superior. Na primeira palestra que abre o ciclo de grandes debates envolvendo os jovens estudantes da 10ª a 12ª classes em matérias motivacionais em Climane, o arquiteto Mazuze Culpa defendeu a entrega, a determinação e o conhecimento como principais armas de sucesso na vida empresarial. Mostrar a relevância do ativo da propriedade intelectual para o setor empresarial, para o setor público
e para toda a economia no seu todo. E a competitividade que o mercado impõe depende muito do conhecimento. Ganhando esse conhecimento teórico que eles aprendem na escola, com a prática daquilo que a própria comunidade e sociedade, seja moçambicana ou africana, pretende, é que nós podemos atingir patamares consideráveis de desenvolvimento. Esta palestra juntou estudantes das principais escolas secundárias de Climane. Queremos inspirar a juventude, tendo em conta que a maior parte da juventude tem teorias. Então vamos fazer as palestras motivacionais com pessoas que já estão na prática das coisas. No ciclo de palestra que vai ser levado a cabo pelo Centro de Estudos para o Desenvolvimento da Zambésia, grandes temas motivacionais para a juventude serão levados a cabo. O setor da cultura e turismo na província de Inhambane prevê arrecadar para os cofres do Estado cerca de 512 milhões de meticais. A receita projetada será proveniente de uma captação de perto de 5 bilhões e 800 mil meticais nas áreas de restauração, alojamento e animação turística. O dado foi anunciado esta sexta-feira, último dia do primeiro Conselho Coordenador Provincial da Cultura e Turismo, que decorreu na Vila Turística de Vilanculos, tendo congregado vários atores da área, diretores distritais de Educação, Juventude e Tecnologia, serviços distritais de atividades econômicas, operadores turísticos, entre outros. O diretor provincial do Pelouro mostrou-se otimista no crescimento da produção. Até o primeiro trimestre deste ano tinha sido arrecadado ou coletados para o cofre do Estado pouco mais de 35 milhões de meticais. Há uma tendência de incremento desta produção. Até o mês de maio, a província recebeu pouco mais de 76 mil turistas. Comparativamente ao igual período de 2017, nós tínhamos, a esta altura do ano, tínhamos recebido 43 mil turistas. Apesar do satisfatório nível de produção, muitos são os constrangimentos, com destaque para o combate aos operadores clandestinos. A ocupação desordenada do espaço na zona costeira. Ficar com um estabelecimento 5 dias, 10 dias, 15 dias sem ter clientes. É possível ter clientes baixando o preço. Sentimos ainda como constrangimento o fato do grosso número de pedidos de investimento ainda tenderem para a zona costeira. Perante esta situação, o setor perspectiva novas medidas para ultrapassar as barreiras. Por que não explorar o turismo ligado a Alagoas? Estamos a discutir aspectos profundos ligados a metodologias de trabalho. Não queremos que uns distritos cresçam mais do que os outros por desconhecimento ou por ignorância em relação a este ou aquele procedimento ou instrumento. O evento de 2 dias decorreu sob o lema Cultura e Turismo, promovendo inclusão social e transformação digital. Uma das principais atrações turísticas de Moçambique são as áreas de conservação ambiental. Atualmente cobrem cerca de 12,6% da superfície total do país e compreendem parques e reservas que protegem a biodiversidade e os ecossistemas frágeis. A Reserva Especial de Maputo é uma delas e será um dos atrativos para a Conferência Internacional de Turismo a ter lugar em Maputo. Moçambique não é apenas um destino de viagem, é mais do que tudo uma experiência de tempo. O país oferece ao visitante incontáveis variedades de paisagens deslumbrantes, tanto da flora bem como da fauna. Mais conhecida como Reserva de Elefantes, a Reserva Especial de Maputo localiza-se na província de Maputo, no distrito de Matutuine. A sua vegetação possui ricas e endêmicas savanas anãs, comunidade de mangais, floresta dos pântanos. Com uma superfície de 700 km², a área foi estabelecida essencialmente para proteger elefantes, tendo beneficiado da introdução do rinoceronte branco em 1977. O que também deslumbra na Reserva Especial de Maputo é a variada fauna marinha que nidificam ao longo da costa e inúmeras espécies de peixes.
A partir de Maputo, pode-se atravessar a Bahia usando ferryboat para o distrito de Catembe ou seguindo pela via terrestre através do distrito de Boane. Mas em breve, com a conclusão da construção da ponte Maputo-Catembe, o acesso àquele santuário de elefantes será mais fácil. A Reserva Especial de Maputo ainda está a despertar, sendo que ainda há muito por se explorar. Este parque está em desenvolvimento, mas bem recuperado, poderá ser um dos destinos turísticos de eleição. À semelhança do Parque Nacional das Quirimbas, a Reserva Especial de Maputo será um dos atrativos para a Conferência Internacional de Turismo, baseado na natureza, a ter lugar em Maputo, de 7 a 9 de junho próximo. Está a ver o Jornal da Noite da ESTV, em paralelo com a ESTV Notícias. Saímos a esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com o melhor de informação. Até já. É mesmo bom de guardar. É um carinho para dar. É um prazer embrulhado. É um toque de amor. Para mim. Bonobon, no melhor chocolate, junta-se um suave creme de amendoim e biscoito crocante. Bonobon, recheado de prazer. Bonobon, tem tudo aqui para ti. Oceana, distribuindo qualidade. Push, mistura de sabor. Push, a pastilha crocante que por dentro tem sabor. Recheada de sabor. É só pôr na boca e curtir as sensações. É mesmo assim, deixa te levar por essa onda de sabor, já? Push, mistura de sabor. No app, agora é Push, a pastilha crocante com um recheio líquido cheio de sabor. Oceana, distribuindo qualidade. De segunda a sexta-feira, das 6 às 10, você acompanha notícias frescas. As primeiras notícias do dia são aqui no Telediário. O seu dia começa conosco e com você, informado. Tem acesso ao aplicativo STV Play através de telemóvel, tablet ou computador. No seu dispositivo móvel, aceda à sua App Store ou à Play Store, pesquise por STV Play e baixe a aplicação. Abra a aplicação e registre-se seguindo as instruções. Veja os vídeos mais recentes. No seu computador, aceda ao endereço play.stv.co.mc e registre-se seguindo as instruções. Se já estiver registado, introduza apenas os dados da sua conta. Funções da app. Através do menu, você pode ver os vídeos de entretenimento e informação e reviver os momentos marcantes dos shows, guardar os seus vídeos favoritos, enviar fotos, mensagens e vídeos para nós. STV Play, mais próximo. Há 4 anos que somos o rosto da comunicação em Moçambique. 4 anos de uma história de sucesso e de liderança nas notícias, de um canal de liberdade. Muda-se o mundo, mas o nosso foco mantém-se. Palmejamos o país para trazer o melhor da informação. Somos uma televisão de debate aberto, do contraditório, de todas as partes. 4 anos trazendo-lhe o melhor da informação. Todos os factos na análise, no comentário. Com o mesmo compromisso de sempre, todos os dias fazemos o futuro. Hoje, como sempre, esteja onde estiver. 4 anos no seu olhar e na sua vida.
numa caminhada conjunta, sempre nova, sempre diferente. Onde quer que estejamos, estamos consigo. Vale a pena trabalhar para si. Somos os seus olhos no mundo, 24 horas por dia, em direto e em português. A Seleção Nacional de Futebol defronta amanhã a sua congênere do Madagascar em jogo da primeira jornada do Grupo B do torneio regional COSAFA. Os Mambas procuram vingar-se depois da última derrota averbada diante dos malgaches no Zimpeto por 2 bolas sem resposta. A estreia do combinado nacional no torneio regional da África Austral, a COSAFA, será diante da sua congênere do Madagascar, no relevado do Old Peter Mokaba, este domingo, quando forem 14 horas, numa partida que se espera que tenha um grau de dificuldades, tendo em conta os últimos resultados entre ambos. Os malgaches, recorde-se, foram carrascos dos Mambas nas eliminatórias para o CAN interno, realizado em janeiro deste ano, quando venceram no Estádio Nacional do Zimpeto por 2 bolas sem resposta, depois do empate a 2 bolas em Antananarivo. Na COSAFA 2017, o Madagascar goleou o conjunto nacional por 4-1. Antes desses 3 jogos, estas 2 seleções só haviam-se defrontado em 2 ocasiões, nomeadamente para a qualificação ao Mundial de Futebol da África do Sul em 2010, respectivamente a 15 e 22 de junho de 2008.
Nessas duas partidas, os Mambas empataram em Antananarivo a 1 bola e venceram no estádio da Machava por 3 bolas sem resposta, garantindo presença na fase de grupos. Vale isto dizer que em 5 partidas disputadas entre ambas, Madagascar venceu 2, Moçambique venceu 1 e verificou-se 2 empates. Desta vez será o tira-teimas. Foi daí que o selecionador decidiu levar consigo os melhores da atualidade e atuarem no Campeonato Nacional, para além de 2 mais-valias que jogam fora de portas, nomeadamente Edmilson e Luís Mikissoni, ambos na África do Sul. E a ambição dos Mambas é bem patente nos jogadores e equipa técnica. Com ou sem dificuldades, esta partida é para vencer. Não só pela vingança, mas também para poder enfrentar da melhor maneira as restantes partidas desta fase de grupos. E o presidente da Federação Moçambicana de Futebol, Alberto Semango Júnior, diz que o objetivo traçado passa primeiro por garantir o apuramento para a segunda fase da COSAFA. Semango diz ainda que o torneio servirá também de preparação para a fase de qualificação para o CAN 2019 nos Camarões. Tendo esta prova, que é um torneio anual que a COSAFA organiza, encontramos um espaço para fazermos uma avaliação mais próxima, porque daqui a 3 meses, sensivelmente, teremos um jogo enorme no qual nós temos que ganhar. Portanto, as nossas atenções estão viradas para tentarmos a nossa qualificação para 2019. Portanto, estes jogos, vamos ter os 3 jogos no mínimo na COSAFA, vão nos ajudar para nos avaliarmos como é que nós estamos tecnicamente, fisicamente, taticamente, para podermos atacar a qualificação da melhor maneira possível. Qualificar o Moçambique para 2019 é uma missão do país e nós faremos tudo que estiver ao nosso alcance. Em basquetebol, a Politécnica venceu esta sexta-feira o Costa do Sol por 70-67 e jogo da 4ª jornada da 3ª volta da Engen Maputo Basket em séniores masculinos. Em femininos, o Ferroviário de Maputo derrotou a Politécnica pelo parcial de 65-50. O Costa do Sol e a Politécnica voltaram a cruzar caminhos 3 semanas depois de ambas equipas terem se defrontado numa partida em que os canarinhos venceram por 73-60 e que foi caracterizado por falta de fair play por parte das duas equipas, fato que levou a que alguns jogadores trocassem mimos. No confronto de ontem entrou melhor a equipa dos estudantes, que venceu o primeiro período por 13-9. No segundo período, o Costa do Sol mostrou-se mais clarividente ofensivamente, tendo passado para frente da marcha do marcador, vencendo esta etapa do jogo com 4 pontos de diferença, ou seja, 33-29. A segunda parte foi mais equilibrada, com o Costa do Sol a sair vitoriosa no terceiro período pelo parcial de 43-41. Entrou-se para o quarto e o último período e nenhuma equipa queria ceder. Resultado disso é o empate com o parcial de 57-57, resultado que forçou o prolongamento. Na quadra, o embate continuou renhido, mas a Politécnica foi a formação que venceu o confronto por 70-67. O jogo 2 foi o fruto de muito trabalho, muita coletividade. As individualidades apareceram quando foram necessárias, quando foi necessário durante o jogo, mas foi fruto de muito trabalho. Eu penso que nós entramos muito desconcentrados logo nos primeiros 10 minutos, que isso foi muito fatal para nós. Nós entramos desconcentrados e acho que foi isso que ditou coisa do jogo. Em femininos, o Ferroviário de Maputo derrotou a Politécnica por 65-50 numa partida em que as locomotivas fizeram valer o seu jogo exterior. 30 escolas da cidade e província de Maputo participam no torneio de basquetebol NBA Júnior, um projeto trazido ao país pela antiga basquetebolista Clarice Machanguana. Este sábado foi lançada a 3ª edição do campeonato, que vai movimentar 450 raparigas. Ao todo são 450 raparigas provenientes de várias escolas da cidade e província de Maputo que vão disputar o torneio de basquetebol NBA Júnior, com a maior parte dos jogos a ser disputado nos pavilhões da escola portuguesa
Com duração de 2 meses, o campeonato está dividido em 2 fases, sendo cada uma com 6 jornadas e jogos de play-off. Além de promover a massificação do basquete, os organizadores do torneio esperam sensibilizar as raparigas sobre saúde e reprodução sexual. Incutir a mentalidade de fazer exercício, jogar basquete, o desporto que possam gostar. Isto ainda é uma fase de descobrirem se é amor pelo basquete ou uma outra modalidade, mas o princípio é fazer exercício. O programa Júnior NBA é um programa da NBA, que existe em quase todos os continentes. Penso que Moçambique tem a particularidade de ser um único que até o momento só movimenta raparigas. Portanto, Moçambique é o único programa Júnior NBA que movimenta 450 raparigas. Por sua vez, as participantes comprometem-se a capitalizar os ensinamentos dos treinadores. Eu gostaria de divertir-me em primeiro lugar e vencer com as minhas queridas colegas da turma e ver como é que vai ser. Se for a ganhar, vamos dar nosso tudo. Temos que aprender a jogar juntas e comunicação, mas é bom que nós começamos agora, podemos não vencer hoje, mas um dia vai ser a nossa vitória. Espero aprender muita coisa, ganhar, mas ganhar justamente. Eu espero que aprenda muito mais, que ganhemos este jogo, enfim. Esta é a terceira edição deste torneio, que envolve apenas raparigas de até 14 anos de idade. Estamos a poucos minutos da grande final. Espanha ou Inglaterra? Real Madrid e Liverpool defrontam-se na noite de hoje para a grande final da Liga dos Campeões Europeus. Na antevisão, os técnicos das duas equipas trocaram elogios, negando o favoritismo na grande final que arranca dentro de instantes. Na antevisão ao jogo da final da Liga dos Campeões, o técnico alemão ao serviço do Liverpool, Jürgen Klopp, começou por atribuir o favoritismo à formação espanhola, considerando, contudo, ser impossível fazer previsões quanto ao vencedor do encontro. Real Madrid favorito? Sim. Não é difícil de perceber. É uma equipe de elite, mas nós também somos muito bons. Vão estar presentes grandes individualidades, mas não devemos compará-las. É um jogo de futebol e tudo pode acontecer. Não existem formações imbatíveis. Talvez em 10 partidas contra o Real Madrid perderíamos 9, mas não estou interessado nisso. Outro dos temas mais falados tem sido a possibilidade da estrela dos Reds, Salah, estar a cumprir o Ramadão. Jürgen Klopp acabou por fugir ao assunto, mas adianta que o egípcio está desejoso de entrar em campo. A religião é algo particular. Penso que não há nada a dizer sobre isso, mas vão vê-lo a treinar e está cheio de energia. Por seu turno, Zinedine Zidane abordou a possibilidade de fazer o hat-trick de troféus da Liga Milionária, admitindo que foi preciso muito trabalho para poder ter a oportunidade de atingir tal proeza. Visto dessa forma é bonito, vivo disso, é a minha paixão, eu sempre competi, gosto de competir. Por trás disso há muito trabalho e não só meu, também dos jogadores. Quando gostas de competir, trabalhas inconscientemente com fome de conquistas. Zinedine Zidane retribuiu os elogios ao treinador do Liverpool, Jürgen Klopp, salientando que é técnico que merece sucessos. Como jogador eu era ligeiramente melhor, embora ele também jogasse bem. Como treinador tenho muito respeito por ele, tem muita experiência. O que ele trouxe ao futebol foi fenomenal. Cada treinador é diferente, mas eu respeito. Real Madrid e Liverpool defrontam-se quando forem 20 horas e 45 minutos de Maputo, com ambições diferentes. Os madrilenos querem conquistar o terceiro título consecutivo e os Reds pretendem repetir a façanha de 2005. Estamos com mais um intervalo à vista, mas antes vamos ver como é que o tempo vai se comportar neste domingo nas principais cidades moçambicanas. Amanhã a cidade de Maputo irá registrar uma máxima de 27 graus e uma mínima de 18. Mesma temperatura para Xai-Xai, portanto 27 de máxima e 18 de mínima. Inhambane terá uma máxima de 28 graus e uma mínima de 20.
No centro do país, a cidade de Tete terá uma máxima de 32 graus e uma mínima de 21, 24 de máxima para Chimoio e 16 de mínima, 28 graus de máxima para Beira e 22 de mínima, enquanto que em Quilimane teremos uma máxima de 29 graus e uma mínima de 22. Seguimos para o norte do país, a cidade de Lixinga terá uma máxima de 25 graus e uma mínima de 13, Pemba 29 de máxima e 22 de mínima, enquanto que Nampula terá uma máxima de 28 graus e 20 de mínima. Até já! O país mudou. Temos um novo site, mais atual, hiper responsivo, super amigável e sempre interligado às redes sociais. Pode ter acesso à versão impressa do jornal no seu computador, tablet ou celular, bastando aceder à sua App Store e Play Store e fazer o download da aplicação. Este é o melhor presente que podíamos dar aos nossos leitores pelos 12 anos do jornal O País. O País, a verdade como notícia. Há 4 anos que somos o rosto da comunicação em Moçambique. 4 anos de uma história de sucesso e de liderança nas notícias, de um canal de liberdade. Muda-se o mundo, mas o nosso foco mantém-se. Palmejamos o país para trazer o melhor da informação. Somos uma televisão de debate aberto, do contraditório, de todas as partes. 4 anos trazendo-lhe o melhor da informação. Todos os factos na análise, no comentário. Com o mesmo compromisso de sempre, todos os dias fazemos o futuro. Hoje, como sempre, esteja onde estiver. 4 anos no seu olhar e na sua vida. Numa caminhada conjunta, sempre nova, sempre diferente. Onde quer que estejamos, estamos consigo. Vale a pena trabalhar para si. Somos os seus olhos no mundo, 24 horas por dia, em direto e em português. As imagens falam por si. Vasos para decorar diferentes ambientes, desde dentro de casa até jardins. Mas dá para imaginar como estas belíssimas obras são produzidas? Com base em toalhas recicladas. Sim, toalhas. O artista Salvador Mungói é o dono da ideia e fala de como tudo começou. Hoje esse slogan para mim, do lixo para o luxo, do lixo para o luxo. E quando olhei para esta toalha, no primeiro projeto que eu fiz foi uma coisa mesmo de alegria, deu-me muita alegria, porque eu vi que consegui tirar um objeto que já não era valorizado, e era somente deixado de qualquer maneira, em qualquer lugar, e não se dava mais valor a este objeto. Então eu vi esta necessidade de buscar, então isso trouxe muita alegria para mim, ter conseguido projetar este tipo de vasos. Tudo começa com uma toalha para reciclar, uma pequena quantidade de cimento e água. O cimento é misturado com água até atingir o ponto ideal e a seguir é mergulhada a toalha. Depois vem um desenho para dar forma ao vaso. E é aqui onde o toque artístico entra em cena. Após 5 dias a ganhar consistência e forma, a pintura dá vida às obras. Ficou-se muito tempo a se pensar que só pode-se pintar tanto numa tela, enquanto existe vários suportes por se aproveitar. Então eu busco agora a toalha para expressar os meus sentimentos. Eu já não preciso de pensar
tanto preciso de uma tela e tela leva muito tempo para a sua criação, tanto leva muito valor. E eu uso toalha, eu uso vaso para transportar aquilo que está dentro de mim como artista. Mas Salvador trabalha ainda com reciclagem de garrafas, também para produzir vasos. Eu basta ver uma coisa que possa me dar textura. Às vezes eu uso mesmo as próprias folhas, às vezes eu uso mesmo a própria areia, tanto areia da praia. No momento que dê-me uma textura. E nas tintas, nas pinturas, há uma coisa muito interessante, que agora estou a fazer um estudo, tipo pintura usando argila, usando areia, usando areia vermelha, usando uma chamareia cor de laranja, e também estou a fazer um estudo da cinza, ver se eu consigo criar tanto uma cor com a própria cinza. Então, as garrafas PET servem também para a decoração de muros de vedação. Ideias raras com objetos comuns. A criatividade já tem admiradores garantidos na família. Para mim é uma honra. O homem não deve pensar para trás, deve pensar para frente, olhar à frente. Muito orgulhosa por ele, né? E pela iniciativa que ele teve, porque são muitas ideias que ele tem, são muitas mesmo, que nem posso descrever todas. Mas no que depender deste homem, a criatividade ainda vai conquistar o coração de muita gente. O primeiro objetivo é um ambiente saudável. Esse é um dos primeiros objetivos, termos um ambiente saudável. Mas através deste ambiente saudável, e que possamos também ter um ganho, né? Que é o valor um dia ter uma empresa que possa se responsabilizar tanto na área de produção somente com produtos reciclados, o que é possível, porque muitos países desenvolveram mesmo através disso. Então o meu sonho é que um dia, né, possa se criar uma indústria que venha, né, responder à área tanto da reciclagem. Passamos a esta altura um olhar fora de portas. 4 anos depois, o voo MH17 da Malaysia Airlines volta a estar no centro das polémicas. A Austrália e a Holanda acusaram formalmente a Rússia de ter sido responsável pelo despenhamento do avião na região de Donetsk, na Ucrânia. De acordo com ilustrações feitas pela BBC News, há duas interpretações que se podem fazer em torno da queda do Boeing da Malásia no leste da Ucrânia em 2014. Vamos às hipóteses. A primeira é que um míssil disparado da superfície pode ter atingido o avião. E a segunda é que o míssil pode ter passado próximo ao aparelho, visto que as imagens ilustram que o avião não ficou totalmente destruído. A equipa de investigadores liderada pela Holanda concluiu que o míssil que se supõe ter atingido o aparelho pertencia a uma brigada russa. O engenho terá sido disparado pelos rebeldes em território ucraniano. Entretanto, a Rússia negou de imediato qualquer envolvimento na destruição do avião comercial da Malaysia Airlines, afirmando que não está envolvida na investigação. Por isso, não sabe o que a Comissão escreve nos relatórios e em que se baseia. Vladimir Putin afirmou ainda que para a Rússia reconhecer o relatório tem de estar completamente envolvida na investigação. Lembre-se que todas as 298 pessoas, dentre passageiros e tripulação, que seguiam no voo MH17 de Amsterdão para Kuala Lumpur, perderam a vida.
Mais de 100 migrantes da África Oriental escaparam de contrabandistas que os mantêm em cativeiro perto da cidade líbia de Bani Walid. Alguns deles estão feridos e supostamente mortos. Segundo a Organização Humanitária Médicos Sem Fronteiras, MSF, e uma fonte local em Bani Walid, os migrantes foram mortos enquanto tentavam fugir. Sobreviventes disseram à MSF que pelo menos 15 pessoas foram mortas, na sua maioria mulheres, e outras 40 foram deixadas para trás. A MSF disse em comunicado que tratou 25 dos migrantes no hospital de Bani Walid e que alguns deles tiveram ferimentos de bala graves e múltiplas fraturas. Os migrantes, totalizando cerca de 140 e de nacionalidade eritreia, etíope e somali, foram detidos pelo notório traficante Moussa Diab, de acordo com uma declaração separada das agências de migração e refugiados da ONU. A maior parte deles são adolescentes que procuram asilo na Europa e foram mantidos em cativeiro por traficantes que os tinham vendido várias vezes em torno de Bani Walid e a cidade vizinha de Nesma, a cerca de 145 quilómetros ao sul de Trípoli. A Guarda Costeira da Líbia, apoiada pela União Europeia, também enviou mais migrantes para a Líbia após interceptá-los no mar. O sequestro por resgate continua a ser um negócio próspero, impulsionado por políticas patrocinadas pela União Europeia que visam criminalizar migrantes e refugiados e impedi-los de chegar às praias europeias a todo custo, disse o MSF. Os líderes da Coreia do Norte e Coreia do Sul encontraram-se este sábado, portanto hoje, na zona desmilitarizada entre as duas Coreias. É uma surpresa, é o segundo encontro entre Moon Jae-in e Kim Jong-un em um mês e surge numa altura em que paira uma grande incerteza relativamente à cimeira entre o líder da Coreia do Norte e o presidente norte-americano Donald Trump. Os líderes discutiram as medidas que podem tomar para que a cimeira entre Washington e Pyongyang se realize. Na passada quinta-feira, recorde-se, Donald Trump cancelou a cimeira que estava marcada para o próximo dia 12 de junho, em Singapura. Na sexta-feira, depois de Pyongyang demonstrar abertura para prosseguir o caminho do diálogo, Trump disse que o encontro com seu homólogo norte-coreano poderia acontecer. Depois de Trump cancelar o encontro, a Coreia do Sul, ao lado do Japão, apelou ao regresso do diálogo. Donald Trump garante que os Estados Unidos da América estão a conversar com a Coreia do Norte, mas a cimeira histórica marcada para junho está sem efeito. Este é o segundo encontro entre Kim Jong-un e Moon Jae-in. Os líderes encontraram-se pela primeira vez no passado dia 27 de abril, numa cimeira vista como um passo importante para a paz entre os dois países. O encontro dos dois líderes este sábado foi captado pela correspondente da BBC em Seul. Está tudo visto no jornal. Gratos pela atenção dispensada. Tenham uma boa noite. Tenham um bom fim de semana. Há 4 anos que somos o rosto da comunicação em Moçambique. 4 anos de uma história de sucesso e de liderança nas notícias, de um canal de liberdade. Muda-se o mundo, mas o nosso foco mantém-se. Palmejamos o país para trazer o melhor da informação. Somos uma televisão de debate aberto, do contraditório, de todas as partes. 4 anos trazendo-lhe o melhor da informação. Todos os factos na análise, no comentário. Com o mesmo compromisso de sempre, todos os dias fazemos o futuro. Hoje, como sempre, esteja onde estiver. 4 anos no seu olhar e na sua vida. Numa caminhada conjunta, sempre nova, sempre diferente. Onde quer que estejamos, estamos consigo.
vale a pena trabalhar para si. Somos os seus olhos no mundo, 24 horas por dia, em direto e em português. Os lugares de interesse histórico dentro do bairro. As casas de madeira e zinco atraem pela sua estrutura e antiguidade. Porém, passa-se o tempo. A verdadeira identidade de madeira e zinco vai perdendo espaço. A crescente urbanização dá espaço ao fenômeno que se chama gentrificação, que consiste na alteração da composição original de um determinado local. Eu penso que se não se fizer nada de facto, Mafalala corre o risco de ver a madeira e zinco vai desaparecer, né? Mas agora também é importante que se perceba que as pessoas não vão deixar de procurar a melhoria das suas condições socioeconómicas devido a essa questão histórica cultural. Isso é normal. Agora, é necessário que a nível das entidades, das autoridades governamentais, haja uma preocupação com o património, com a gestão do património e uma política que permita então que defina quais os procedimentos a seguir para que haja uma preservação efetiva do património cultural. A Lei do Património Cultural prevê no seu artigo 5 que o Estado poderá conceder apoio financeiro a particulares ou criar formas especiais de crédito em condições favoráveis para obras e para aquisição de bens necessários à conservação e restauro de bens classificados do património cultural. Mafalala recebe anualmente mais de 2.500 turistas de várias partes do mundo. Pode-se dizer, é um lugar multicultural, com uma população maioritariamente muçulmana. As suas mesquitas têm história. Esta é a mais antiga. Era maioritariamente frequentada por comorianos. Como conta a história, na zona segregada, havia moradores vindos de outras regiões de Moçambique e de países africanos vizinhos, Comores, Zanzibar, indianos de Goa e chineses de Macau. Mafalala é exatamente produto da presença de um certo grupo étnico, né? E neste caso os macuas, em que eles praticavam uma dança que era Mfalala, conhecida como Mfalala, e portanto, de tão famosa que era a dança, as pessoas então acabaram atribuindo o nome de Mfalala ao local onde esta era dançada. Quer dizer, não foi diretamente atribuir, mas diziam que, olha, iam a Mfalala, não é? Ao sítio onde é dançado Mfalala, não é? Essa dança. E então, com o andar do tempo, o nome ficou associado assim, assumido que esta região, essa zona onde era dançada a dança, era Mafalala. Em Lusaka se assinava um acordo. Na capital moçambicana se iniciavam protestos por parte daqueles que não queriam a independência do país. Militantes extremistas portugueses atacaram em massa. Lourenço Marques via-se ao avesso. Os revoltosos continuam a busca por militantes nacionais, destroem as instalações dos democratas moçambicanos e da Associação Académica. As zonas suburbanas foram então a alternativa de fuga para os militantes da Frelimo. Montam seu quartel-general no bairro da Mafalala, em casa de dois antigos militantes, o casal Nuno Caliano e Teresa Caliano. Escondem-se aqui mais de uma centena. A casa passa a ser um centro de resistência. Aqui é onde se traçam as estratégias de ação. Nomes como Amarelo Matos, Ângelo Xixava, Ana Magaia, Aurélio Lebon, denominado Comandante Galo, entre outros, fizeram parte da operação. A história é registrada por quem a vivenciou. Aurélio Lebon foi o homem forte da operação Galo Galo Amanheceu. Deu vida a este livro, intitulado Mafalala, a Grande Operação. Lebon nos recebe na base Galo, no bairro da Mafalala, na casa dos Calianos. Mafalala tornou-se na mais importante base, que preparou-nos a todos, que organizou-nos a todos, para que pudéssemos resgatar este momento histórico. A Operação Galo Galo Amanheceu foi um facto histórico,
como é que os jovens da época, apoiados por antigos combatentes, prisioneiros de guerra, prisioneiros políticos e muitos outros, conseguimos em 4 dias dirigir esta operação. É por isso que o livro refere-se à grande operação. Como é que surge essa senha? Surge aqui mesmo, quando nós saímos aqui onde nós estamos. Paramos o carro lá fora e perguntamos, vamos avançar. Agora, se acontecer alguma coisa lá, o que é que nós fazemos? Epá, temos que ter uma senha. Então alguém diz assim, galo, galo. Então o nosso chefe diz assim, epá, galo, galo não chega. Tem que dizer mais qualquer coisa. Amanheceu, digo eu. Então, galo, galo, amanheceu. Portanto, a partir da altura que nós dizemos, atenção galo, amanheceu, isso significa que a noite que nunca mais acabava, termina. Começamos uma nova era. Após os portugueses tomarem por assalto a Rádio Clube de Moçambique, a atual Rádio Moçambique, a voz para a ação veio de muitas partes. Valores estratégicos que fizeram com que a nossa vitória fosse uma conquista daquelas sui generis. Entendeu bem? Ninguém, que força é essa? Nem o Delta Force em 4 dias consegue fazer uma operação que deita abaixo uma tentativa de golpe de Estado. E o presidente Samora Machel entendeu bem isso, na hora. No dia em que nós tomamos a rádio, no dia em que a senha foi lançada, no dia em que tudo isto aconteceu, 48 horas depois, Chipando estava em Maputo, em Lourenço Marques. Chipando e o Grufeta, Bonifácio Grufeta. E o presidente Samora disse, se não chegarem já, nos próximos 48 horas, aqueles jovens vão ser golpeados, porque a África do Sul e a Rodésia estão ainda com poder bem definido. Então, só quem conhece armamento, quem conhece guerra, quem conhece as vicissitudes de uma guerra desta natureza e toda a dinâmica de um processo colonial, fascista, enfim, tudo isto é que tem noção clara de que ou tomamos as coisas no seu devido lugar ou vamos ter dificuldades sérias. Mãe Coragem, é assim como é chamada Teresa Caliano, mulher que em sua casa recebeu várias personalidades políticas. Não foi brincadeira o 7 de setembro aqui. Já viu que desde manhã até a noite dar chá, dar café, dar almoço, dar jantar, dar lanche. Não foi brincadeira. O que vale é que naquela altura as pessoas apoiavam. Se fosse hoje, com a crise, ninguém nos ia apoiar. Mas, olha, eu só sei dizer que vinham sacos de arroz, sacos de açúcar. O doutor Ivo Garrido foi buscar arroz em casa dele, veio despejar aqui. A mãe disse, só cá, eu não tenho arroz, ali é guerra, e trouxe. Da Mafalala surgem ideias nacionalistas, mas não só. No dia 8 aparece a Aurélia. Vamos fazer o quê? Teresa, vamos fazer o quê? Só vamos fazer o quê? Vamos lutar, vamos à luta. Então sentaram ali, reuniram, não sei o quê. Olha, nós temos que tomar a rádio, porque eles também já tinham tomado o aeroporto. Já tinham lá um grupo no aeroporto. Tomaram a rádio, tomaram o aeroporto e foram discutir lá, porque havia gente da PIDE aqui em casa, também vieram, né? Ninguém ia correr com eles. Morreram miúdos aqui com granada, tiraram granadas aqui para o quintal. Morreram pessoas, morreram jovens, eu tenho pena que foram jovens mesmo que morreram, que também se engajaram, né? Na altura, engajaram-se, por isso vocês hoje também estão a continuar o que os miúdos fizeram nessa altura. Quando o movimento se intensifica, a base de armamento é transferida para esta outra casa, a poucos metros da base Galo. Havia aqui uma cave discreta, hoje já fechada. Aqui mora a senhora Awa Musa, de 63 anos de idade, que nos conta que a sua casa também foi ponto de concentração. Todos fugiam para aqui, para esta sala aqui, fazer reunião. Eu só lembro das reuniões da Frelimo, foi aqui. Aqui. Onde guardaram as coisas foi aqui, nesta casa embaixo. A gente fazia vigilância, cozinhar qualquer coisa para aqueles que estavam aqui, aquelas estruturas, okay? Outros morreram, não é? Samora Machel, o primeiro presidente de Moçambique, também frequentou esta casa. Afinal, estávamos a escassos metros da casa onde morou Samora Machel. Frequentava nos tempos da minha mãe. Frequentava. Eu vinha dar injeções à família aqui. Tomavam chá.
eram quase irmãos, né? Mas quando ele vem de Tanzânia, veio aqui à procura da minha mãe, só que a minha mãe estava em Pemba, né? E foi casa de diamantes, já faleceram todos, né? Ele não esquecia das amigos. Cada lugar deste bairro revela a sua própria história. Podemos ir a vários lugares e termos histórias interessantes. Não podíamos deixar de passar por esta casa. Esta não é uma casa qualquer. Por aqui passou o primeiro presidente da República de Moçambique, Samora Moses Machel. Ele residiu nesta casa. É caricato não referenciar figuras políticas como Joaquim Chissano e Pascoal Mucumbe quando se fala de Mafalala. Afinal, 2 presidentes saíram daqui. Eusébio da Silva correu neste campinho, mostrou talento. Lourdes Mutola, a campeã olímpica, também passou por aqui. Hoje, o campinho acolhe campeonatos que datam desde a época de Eusébio. Outros nomes, como Matateu, Hilário, Ricardo Chibanga, entre muitos outros, são aos ecos do mundo do futebol. Aqui, futebol é diversão e não se limita por aí. Bem ao lado do campinho, não se passa despercebido do tradicional jogo Nchuva. Aqui se formam mentes matematicamente ativas. É onde encontramos o Sr. Agostinho, de 62 anos de idade, que já há muito joga Nchuva. A passar o tempo, aquele todo ambiente amigável, o outro bairro ver do outro bairro, ver o erro do outro fraco, são fracos. Você tem estresse, chega aqui, põe aquele amigo acaba de tirar todo o estresse. Nchuva é um jogo tradicional, cuja existência ultrapassou várias gerações. É um jogo tradicional que os nossos bisavós nos tempos dos mineiros, quando estavam ali no Ração Gracia, adaptaram esse jogo para jogar e para um simples divertimento, para não ver aqueles dias que sempre eles ficavam na bicha para não sentir aquele dor. O simbolismo da Mafalala não cabe em uma só reportagem. Por isso, é através de murais que imortalizam alguns nomes que Iverca nos prende ao passado. As figuras aqui estampadas demonstram o enorme potencial literário que a Mafalala representa. Nomes como Noêmia de Sousa, Rui de Noronha, José Craveirinha, João Albazine dão corpo a esta grande muralha aqui no bairro da Mafalala, especificamente na Rua da Guiné. É através desta muralha que gerações atuais se aproximam do passado. Noêmia de Sousa e José Craveirinha são dos nomes mais celebrados moradores da Mafalala. Craveirinha foi o primeiro africano a receber o Prémio Camões, em 1991. Seus poemas afirmavam as tradições do país, mesclando a língua portuguesa e outros idiomas locais. Noêmia e Craveirinha foram ensinadores da moçambicanidade e de uma mentalidade nacionalista. Nos seus poemas, Craveirinha exaltava também a Mafalala de ontem, de hoje e, quiçá, do futuro. E nós demos voz à poesia de Craveirinha. Mãe, invocar-te-ei algures, talvez também no exterior azul do permanganato, sobre os arrozais do Vietnã, ou para ouvir as blasfêmias dos mastins de sarna, indolores aos desígnios da poesia. Outra vez, nas rajadas dos grãos sazonados de sucas, e contigo a sentir os 4 palmos de pátria, argilando-te os gritos e as garras dos feiticeiros, mexendo os ossos e as pedras do tinjolo no coldre da Mafalala.